Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos e a todas. Iniciaremos o painel de número 127 com o tema Tutela da Saúde Pública e a Responsabilidade da Pessoa Jurídica, aspectos penais e extrapenais. Hoje nós teremos 3 palestrantes. Primeiramente, teremos a conselheira federal Fernanda Marinella. Em seguida, teremos o desembargador federal do Tribunal Regional Federal, desembargador Cássio Nunes Marques, e, ao final, o promotor de justiça e jurista, doutor Rogério Sanches Cunha. Esse painel tem 1 hora e cada palestrante terá 20 minutos. Passarei, então, para a primeira palestrante, a doutora Fernanda Marinella, conselheira federal da OAB e conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora Fernanda, a senhora tem 20 minutos para fazer a sua explanação. Bom, senhoras e senhores, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a doutora Anielo, nosso conselheiro federal e também mediador dessa mesa, cumprimentar ainda o desembargador, doutor Cássio, é um prazer imenso estar contigo nesse painel, e cumprimentar o meu amigo de longa história, na verdade, que por um período a gente dizia até que a gente era irmão, né? Meu amigo, promotor de justiça, Rogério Sanches. Então, queridos, é muito importante, muito feliz de estar com vocês nesse painel tão especial. Nós estamos falando de um congresso que reuniu mais de 100 mil inscrições. Estamos falando de um momento do país em que vivemos um estado de exceção. Estamos falando de uma temática que está completamente na pauta do dia, que é o serviço público de saúde. Então, é muito importante estar com os senhores nesse momento discutindo esse evento. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar os organizadores desse evento, parabenizar a ESA Nacional por essa grande realização e assim cumprimentar meu grande amigo Rony Press, que é, na verdade, o grande executor na mão de obra, né, dessa toda a obra de arte que foi o congresso realizado pela OAB Nacional, nosso primeiro congresso digital. Também queria cumprimentar nosso coordenador científico do evento, o presidente de sempre, de ontem, de hoje, de sempre, Marcos Vinícius Furtado Coelho, dizer, presidente Marcos, parabéns por essa realização, grandes nomes, grandes ideias, grandes debates. Nós estamos falando de um congresso completamente plural, né? Caminhamos em todos os debates, em todas as pautas, em todas as discussões
em todas as searas do direito. Acreditem, amigos, ele foi construído com a participação de todas as comissões do Conselho Federal da OAB. Então, eu tenho que registrar a pluralidade e a importância dessa discussão e cumprimentar, acima de tudo, o presidente Felipe Santa Cruz pela ousadia e pela grande coragem em realizar esse grande trabalho. Bom, mas no nosso encontro nós vamos falar, então, e o meu tempo é limitado, sobre o direito de saúde e vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade. É claro, a todos que nos assistem, um grande boa tarde. Não vou falar de direito penal, nem de responsabilidade penal, até porque essa não é minha praia, né? Estou aqui para falar do direito administrativo, amigos, e deixo com os senhores, então, a parte penal dessa história. Bom, mas falando do direito administrativo, é muito importante compreender a responsabilidade na prestação do serviço público de saúde e quem pode ser responsabilizado e de que maneira é possível, então, essa responsabilização. Bom, em primeiro lugar, é compreender que o texto constitucional, seja no artigo 6º ou no artigo 196 da Constituição Federal, eles prescrevem o direito de saúde é um direito de todos. Esse direito, ele é de natureza fundamental e deve ser prestado pelo Estado em regime de solidariedade com a sociedade. Então, na verdade, há uma peculiaridade com relação a esse serviço. O texto constitucional estabeleceu como um poder-dever do Estado. Eu diria mais, é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado a prestação do serviço de saúde. Todavia, o texto constitucional, ele também deu ao particular a possibilidade de prestação desse serviço público. Qual é o contexto disso? Nós estamos falando de uma responsabilidade ou de uma prestação em contexto de solidariedade. E a interpretação vem em razão do artigo 194 da Constituição Federal, que trata, então, da Seguridade Social. E a Constituição, ao prever a Seguridade Social, traz no seu bojo, acolhe no seu contexto, o serviço de saúde. Aqui nós estamos falando de um conjunto integrado de ações e de iniciativas, sejam elas privadas, assim como do poder público. Agora, quando nós pensamos no poder-dever do Estado, na prestação desse saúde, na prestação do serviço de saúde, nós temos que entender que a responsabilidade deve ser feita para toda a sociedade. No entanto, pode o Estado, junto com o particular, utilizar a prestação do particular de forma complementar. Então, os particulares podem participar na prestação do serviço de saúde de forma complementar, seja de forma independente ou também de forma autônoma. Então, é possível a vinculação do Estado com o particular e o particular pode, então, prestar o serviço de saúde complementando ou até agindo de forma independente e autônoma. É interessante perceber que a discussão no que tange à prestação de serviço feita pelo particular não diz respeito a uma delegação de serviço, como acontece, por exemplo, com as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Nós estamos falando da prestação de um serviço em que o particular ele exerce a titularidade, em que o particular recebe do texto constitucional a possibilidade de prestação desse serviço público. Então, seja o Estado, como dever, poder, dever do Estado, seja o particular de forma complementar ou de forma independente, o fato é que esse serviço público tem que ser prestado. Agora, é importante perceber que quando nós falamos do dever de saúde, nós temos duas frentes, dois enfrentamentos, previstos no artigo 197 do texto constitucional. Nós temos primeiro as ações no enfrentamento à saúde pública, as ações que devem ser prestadas pelo Estado no que diz respeito à saúde. E quando nós pensamos em ações, temos que pensar regulamentação dessas atividades, temos que pensar na fiscalização dessas atividades e temos que pensar no controle no que diz respeito à prestação do serviço de saúde à coletividade. Então, essas são as ações ligadas ao serviço de saúde. De outro lado, o artigo 197 também fala efetivamente da prestação do serviço público de saúde. Observe, quando nós falamos da prestação do serviço público, é importante relembrar o conceito de serviço público. Serviço público é aquela prestação de utilidade pública, de comodidade, prestada pelo Estado, mas que satisfaz a coletividade em geral. No entanto, o serviço ele é fruível
individualmente, ele é fruível singularmente. Então, cada um utiliza o serviço público de saúde a seu modo, à sua maneira. Observem, senhores, o serviço de saúde, seja ele prestado pelo Estado, seja ele prestado por um particular, ele não perde a qualidade de serviço público. Ele não deixa de ser, portanto, um serviço público que é dever do Estado, que é obrigação do Estado prestar. Agora, é importante ainda notar que quando nós pensamos na fiscalização e na regulamentação e no controle desses serviços, essas atividades são indelegáveis pelo Estado, porque nós estamos falando muitas vezes no exercício do poder de polícia, nós estamos falando muitas vezes no exercício do controle hierárquico tratado pelo poder público. Então, seja no exercício do poder de polícia, o Supremo Tribunal Federal já disse, essa atividade ela é indelegável, em nome da segurança jurídica, em nome da estabilidade das relações. O exercício do poder de polícia propriamente dito não pode ser dado ao particular. Importante perceber, então, que nesse caso, seja na fiscalização, quando do exercício do poder de polícia, ou seja, no controle, quando há atividade de hierarquia exercida pelo poder público, essas atividades não podem ser dadas ao particular. Essas atividades não podem ser delegadas, portanto, ao particular. Então, aqui, o particular não pode fazer a prestação de serviço. Agora, quando nós pensamos na prestação de forma direta, de forma objetiva do serviço público de saúde, o Estado pode fazê-lo de forma isolada ou pode fazê-lo de forma partilhada, junto com o particular. E o artigo 197, ele traz, então, expressamente como é possível a contratação desses terceiros, como é possível a celebração desses vínculos jurídicos com os particulares. Então, é importante perceber que a Constituição Federal, ela norteia de quem é a responsabilidade na prestação desses serviços públicos. Só que quando nós pensamos a partir dessa responsabilidade, nós temos que perceber também no que tange a competência na prestação desses serviços. De quem é a responsabilidade? Se não é prestado, de quem eu cobro? Quem eu vou sancionar? E que tipo de responsabilidade pode ser embutida na atuação e na prestação desses serviços públicos? Senhoras e senhores, primeiro, importante perceber, texto constitucional no artigo 23, o inciso 2º da Constituição Federal, diz que competência é comum. A competência é comum de todos os nossos entes cuidar da prestação de serviços públicos. É verdade que a Lei Federal 8.080, de 1990, ela saiu enumerando a responsabilidade de cada um dos entes. Ela saiu dizendo competência da União e traz a lista, então, lá no seu artigo 16. E assim vai enumerando cada uma das competências e as responsabilidades na prestação dos serviços públicos. Senhores, é interessante perceber que nós estamos vivendo um momento de exceção, um momento de pandemia. E quando nós falamos de pandemia, estamos falando de uma crise de saúde ou de uma doença que contamina pelo menos 5 continentes. Então, nós não estamos falando de um problema do Brasil, nós estamos falando de um problema nacional, mundial, que envolve todo o globo. E aqui, nesse caso, o que nós temos que notar? Quando nós falamos em pandemia, nós precisamos de normativas que fazem o enfrentamento. Muitos poderiam perguntar, Fernanda, o direito administrativo, ele já tinha norma suficiente para enfrentar a pandemia? Já. Nós já tínhamos normas suficientes para isso. Desde 1975, o direito administrativo já disciplinava sobre isolamento, já disciplinava sobre quarentena, já disciplinava sobre distanciamento social. Se a gente parar para pensar, lá na lei de licitações, nós já tínhamos mecanismos para contratação em caso de emergência, mecanismos para contratação de baixo valor. Se a gente imaginar o artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, já estabelecia que em caso de iminente perigo, e a pandemia é um caso de iminente perigo, nós teríamos a hipótese da requisição. O poder público poderia requisitar em caso de iminente perigo com indenização anterior. Então, a verdade é que o direito administrativo ele já tinha vários mecanismos que viabilizavam e permitiam o enfrentamento da crise de saúde da pandemia.
É importante perceber ainda que a pandemia não é somente hoje uma crise de saúde. Nós estamos falando de uma crise econômica, nós estamos falando de uma crise financeira e nós estamos falando também de uma crise de segurança pública. O enfrentamento com relação à pandemia traz consequências seríssimas na execução do processo penal, no cumprimento das penas no Brasil, e isso, consequentemente, vai trazer também uma crise no que diz respeito à segurança pública no nosso país. Então, essa é muito mais uma crise global do que efetivamente só uma crise de saúde. Na determinação das medidas para enfrentamento, vem a discussão de quem é a competência para determinar o isolamento e, se não determinar, quem paga por isso? De quem é a competência para determinar um lockdown e, se o agente público não o fizer, ele pode responder por isso? E aqui, importante, o Supremo Tribunal Federal decide, então, a competência é de cada ente. No entanto, nós não podemos ignorar. Compete à União coordenar os trabalhos. Compete à União criar mecanismos de cooperação entre todos os entes políticos. Mas a determinação sobre os decretos de restrição, determinação sobre as medidas de isolamento, sobre o uso de máscara e as demais limitações à liberdade do cidadão diz respeito à competência dos estados e dos municípios na determinação de cada uma das medidas. E assim fica estabelecido estas como medidas de enfrentamento à pandemia, mas também como medidas para resguardar a saúde pública no Brasil, para resguardar a contaminação de forma acelerada, controlando a curva, então, o pico, na verdade, de contaminação dessa doença. Mas aí vem a preocupação. O agente que não toma a decisão, o Estado que não presta o serviço de saúde, a responsabilidade com relação à ação e à omissão dos nossos agentes públicos. Nesse contexto, é importante perceber que a responsabilidade ela pode ser administrativa, ela pode ser civil e ela pode ser penal. Vamos começar a pensar no que diz respeito à responsabilidade administrativa dos nossos agentes, então. Primeiro, se nós pensamos na responsabilidade administrativa, temos duas frentes. Para aqueles que prestam o serviço de saúde a título particular, para aquele que presta serviço de saúde como cooperador, como particular em colaboração com o poder público, mas como particular, a ele nos resta o exercício do poder de polícia. A ele nos resta a lei que controla os planos de saúde, a ele nos resta as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, para esses prestadores, nós temos normas específicas, regras administrativas que são instituídas pela Agência Nacional, que são instituídas pela lei específica que controla cada um desses serviços prestados pelos particulares. No que tange ao agente público, e aqui nós estamos pensando, o Estado prestando o serviço de saúde. A esse agente público, que tipo de responsabilização deve ser colocado? Bom, ao agente público, primeiro, nós temos que observar o estatuto desse agente público. Fernanda, eu estou falando de um agente político, eu estou falando de um governador, eu estou falando de um prefeito, eu estou falando de um agente político no comprometimento ou no envolvimento na prestação de saúde pública. Para esses agentes públicos, Fernanda, os estatutos próprios, sejam eles a Constituição Federal, sejam eles as leis específicas, que disciplinam, por exemplo, o crime de responsabilidade dos nossos agentes públicos. Para os demais agentes, vale a Lei 8.112, vale o Estatuto Estadual, vale o Estatuto Municipal, vale a demissão desse servidor público, a depender da infração praticada. Mas nós temos que perceber ainda a responsabilidade civil desses agentes. Lembre-se, quem paga é a pessoa jurídica. O agente público só vai ser acionado em um segundo momento. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Então, em primeiro lugar, eu aciono a pessoa jurídica e, em segundo plano, responde o seu agente. Observando que a responsabilidade do Estado é objetiva. Vale o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Subjetivamente, responderá o agente público que agiu com dolo ou culpa. E nesse ponto, um cuidado. A tentativa com a ampliação ou com o respaldo, a proteção desses agentes na irresponsabilidade total e plena não prevalece.
O Supremo Tribunal Federal entende recentemente: não é possível rediscutir a responsabilidade do agente público no que diz respeito à tomada de decisão. Já há medidas previstas e suficientes para a responsabilização desses agentes públicos. Portanto, cuidado, a responsabilidade já está prevista e o resguardo no que diz respeito às conduções, a proteção ampla e absoluta para qualquer conduta na medida de Covid não fica, então, aplicada, não é reconhecida por ordenamento brasileiro. E, por último, eu queria somente alertar ainda. No que tange ao enfrentamento da pandemia, nós temos que avaliar as responsabilidades no que diz respeito às contratações públicas. E aqui a grande preocupação com relação à aplicação da Lei 13.979 e as suas normas específicas com as excepcionalidades nas contratações públicas. Eu venho dizendo, amigos, e fica aqui a colocação, é muito fácil você ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil você olhar pelo retrovisor e dizer, deveria ter feito de forma diferente. Mas os órgãos de controle precisam ter a consciência que a responsabilidade dos agentes deve ser contextualizada ao momento da prática do ato. Todos aqui se lembram o preço praticado do álcool gel no início da pandemia. Todos aqui se lembram o que aconteceram com as máscaras e os EPIs no início da pandemia. Então, a responsabilidade na prestação do serviço de saúde e o controle dos atos praticados pelos agentes deve ter como base o momento do ato praticado e o contexto da pandemia naquele estado, naquela região, porque é diferente em cada uma das regiões do país. Então, a responsabilidade civil e administrativa na prestação do serviço de saúde hoje está bem claro no ordenamento jurídico brasileiro. E assim eu encerro agradecendo a todos por essa oportunidade, por este convite e devolvo a palavra ao querido amigo Anielo, desejando uma boa palestra a todos, mas fica o registro. A nossa responsabilidade nesse momento do país, nós operadores do direito, ela é gigante. Nós precisamos nos apropriar, cada um do nosso papel e assumir o compromisso com a superação dessa grande crise que nós estamos vivenciando. Então, a responsabilidade é de cada um de nós, é de cada brasileiro. Nós precisamos nos apropriar do nosso país e a saúde pública é indispensável para os avanços e para a manutenção da sociedade e da democracia brasileira. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Como sempre, brilhante a sua palestra. Passo agora ao próximo palestrante, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal, desembargador Cássio Nunes Marques. Vossa Excelência tem 20 minutos para fazer sua explanação. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar muito especialmente a doutora Fernanda Marinella, colega que já conheço há muito tempo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Anielo Alfiero, e o doutor Rogério Sanches, que compõe esse nosso painel. Quero parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, a pessoa do presidente, Felipe Santa Cruz, e o convite que me foi feito pelo conselheiro federal de sempre, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente honorário dessa instituição a que eu integrei por mais de 15 anos. A exposição que eu trago é mais fruto de uma preocupação dentro do nosso sistema de política judiciária. Principalmente na Justiça Federal, nós estamos um pouco perplexos com os reflexos das ações e incidentes que chegaram, né, ao nosso tribunal após a pandemia. Então, essa pandemia ela tem repercussões jurídicas e tem repercussões sociais. Mas, em que pese as políticas públicas dos governos federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, tanto os particulares como esses entes públicos, eles têm buscado guarida na justiça e têm trazido uma leva de novas ações. E isso gerará um impacto ainda não calculado pelos conselhos da Justiça Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. São milhares de novas ações. Então, nós já temos um país que sofre tanto com o fenômeno da judicialização como do ativismo judicial. E é exatamente a mescla desses dois fatores, né? São institutos diferentes, são primos, mas têm origens distintas, né? Que
eu trago a reflexão dos senhores. Então, em que pese todas as medidas que estão sendo tomadas, nós temos inúmeras novas ações, incidentes processuais, tentando buscar a concretização desses direitos sociais e direitos fundamentais, em razão dos reflexos da pandemia. Bom, não é talvez necessário fazer nenhuma digressão sobre o ativismo judicial e a judicialização. Nós temos visto, e esse conceito é um pouco subjetivo, para cada um de nós, o que é o ativismo judicial, e eu passo em branco para evitar essa discussão doutrinária. Mas a nossa judicialização, ela é estudada em todo o mundo, né? Ontem mesmo eu depositei minha tese de doutorado, que trata sobre direito à saúde, e nas palestras que eu tenho feito, principalmente na Espanha, causa muita perplexidade o quantitativo de processos e a facilidade do acesso ao Poder Judiciário brasileiro. E não é muito comum em nenhum país do mundo se verificar, por exemplo, a quantidade de advogados. O único país paradigma, né, ao Brasil é os Estados Unidos, mas nós já ultrapassamos os Estados Unidos na quantidade de advogados. O Brasil hoje tem 1 para 174 advogados, enquanto os Estados Unidos tem um advogado para 174 habitantes, enquanto os Estados Unidos tem um advogado para 246 habitantes. Não posso deixar também de registrar a proliferação, o efeito causado pela proliferação dos cursos jurídicos no Brasil. Tanto bacharéis em direito como cursos jurídicos, o Brasil concentra mais da metade do quantitativo de todo o planeta Terra. Então, não temos nenhum país para fazer frente a esse padrão de cursos e bacharéis no Brasil. É o Brasil versus o resto do planeta. Perceptível também a evolução nos últimos 10 anos das grades escolares, das faculdades, das universidades brasileiras, com a inserção da cultura da conciliação, das formas de solução de conflitos processuais e pré-processuais. Mas isso, e todos nós sabemos, é muito recente. A época em que cursamos as nossas faculdades, a cultura era de beligerância. O advogado, o bacharel, ele é talhado para litigar. Ele não tem uma formação conciliadora. E isso agora que vem sendo trabalhado dentro dos bancos acadêmicos no Brasil. A nossa própria Constituição também ela tem um grande facilitador desse acesso à justiça, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, não temos uma interpretação mais moderna que se possa conciliar como existiu em países europeus. Então, no Brasil, não é possível absolutamente a exclusão de nenhuma matéria pelo Poder Judiciário. Não bastasse tudo isso, ainda temos no Brasil um acesso através do jus postulandi. Passa um pouco abaixo do radar, mas a própria Justiça do Trabalho mantém essa característica. Todos os juizados especiais comuns e federais também o são da mesma forma. E quando precisa-se de um advogado, temos ainda um baixo custo, né? Litigar no Brasil é muito barato. E isso provoca muito também essa ebulição do fenômeno da judicialização. Bom, a litigância de má-fé, para a gente, ainda é uma ficção. O judiciário brasileiro ele não aplica, né, como deveria. Então, temos visto diariamente muitas aventuras jurídicas, né? Eu, inclusive, vou elencar algumas delas ao final. Bom, em relação à judicialização da saúde, nós temos um déficit muito grande na concretização dessas políticas públicas. Nós tivemos uma Constituição que foi edificada logo após o regime militar e com a inserção de garantias e direitos fundamentais. Então, essa pleura de direitos sociais e com a evolução da interpretação, né, passando aquela fase de José Afonso da Silva para essa fase mais moderna da efetivação das normas constitucionais, a sua aplicação imediata, isso fez com que a sociedade brasileira buscasse ainda mais a concretização desses direitos através do poder judiciário. Mas, objetivamente, me chamam muito a atenção essas novas ações, os novos incidentes que têm dado uma curva vertiginosa no quantitativo de processos no judiciário brasileiro. Mas eu fiz aqui, elenquei
10 ou 12 ações que me chamaram mais a atenção. Talvez a primeira leva de ações tenha sido em razão da requisição administrativa do governo federal, quando ele garantiu o estoque do governo federal de equipamentos, principalmente respiradores, para o tratamento da Covid-19. Muitos contratos celebrados com estados e com municípios e com hospitais particulares foram quebrados, porque as distribuidoras e as importadoras não tinham como honrar esses compromissos em razão dessa requisição administrativa. Então, essa primeira leva de ações, justas, por sinal, para tentar garantir, né, o cumprimento desses contratos e a entrega desses equipamentos. Logo após, nós tivemos aqui, mais especificamente, na Justiça Federal, mas não é diferente também na Justiça Comum dos Estados, incidentes processuais nas ações tributárias. Então, nós estamos tendo milhares de novos incidentes pedindo a substituição de depósitos judiciais, tanto em matéria tributária como em matéria não tributária, por carta de fiança bancária ou por seguro judicial. Isso se dá por uma interpretação com a reforma do Código em 2015, dando essa possibilidade, e mais recentemente, também por efeito da pandemia, o Superior Tribunal de Justiça deu uma nova interpretação a esse dispositivo, possibilitando essa substituição, que ela é feita também com um alinhamento, digamos, dentro de uma plausibilidade do que está sendo pedido, né? Não seria crível se buscar a guarida judicial numa aventura jurídica, em uma tese que não tem absolutamente nenhum respaldo, faz o depósito judicial e depois se busca a substituição. Bom, outro nicho de novas ações que tem chegado à Justiça Federal e causa muita preocupação é o pedido de diferimento do pagamento dos tributos federais. Isso com esteio na portaria 12 de 2012 do Ministério da Fazenda. Essa portaria praticamente não tinha sido utilizada no Brasil ainda, porque ela diz que pode ficar deferido, fica postergado o pagamento dos tributos federais nos municípios e estados em que há decretação do estado de calamidade pública. Todavia, essas decretações geralmente são feitas por um período exíguo de tempo. E esse diferimento, na prática, ele não ocorria. Com a pandemia, a maioria dos estados e municípios já estão com o decreto sendo renovado por mais de 3 meses. Então, existe uma quantidade expressiva de ações judiciais buscando o diferimento desses tributos por todo o território nacional durante o período da pandemia. Bom, também de conhecimento público, as inúmeras ações em relação ao fechamento do comércio. A doutora Maridela colocou é uma situação bastante delicada, né? Tanto ações que foram propostas por ocasião do fechamento, como agora, ao final, novas ações estão sendo propostas por ocasião da reabertura. E essas ações são destacadas por mim mais em razão do viés do ativismo judicial do que do quantitativo e do entrave que ela eventualmente possa causar aos tribunais. E o Distrito Federal protagonizou uma situação que é de conhecimento em todo o território nacional, né? Nós tivemos uma colega do tribunal, que eu tenho uma relação muito boa e prefiro não mencionar, mas nós tivemos uma via muito tormentosa de reabertura das atividades de serviço, comércio e indústria no Distrito Federal. E uma série de decisões que não só tentaram dar um contorno ou aferir o contorno de legalidade desse ato administrativo, mas, nesse caso, em alguns outros, todo o território nacional, o magistrado substituiu o gestor público e edificou todo um calendário de reabertura. E essa decisão tem sido questionada mais nos palcos acadêmicos, né? Até onde o magistrado pode ir, se essa decisão tem características ativistas,
né? E nos trouxe uma perplexidade. Também foi o caso, também em palco no DF, os senhores devem recordar, da ação que tentou bloquear parte do fundo eleitoral e do fundo partidário para destinar à Covid-19, né, em que pese a boa ideia, né, eu acho que todo o Brasil gostou muito da ideia, mas essa decisão também ela sofreu uma série de críticas à míngua de regramentos constitucionais e infraconstitucionais que poderiam lhe dar suporte. Outra ação que é muito usual é a que tenta reservar leitos em UTI. Desde quando eu era advogado, eu fui diretor jurídico de plano de saúde por 14 anos, e era uma ação muito recorrente, ainda numa cidade mediana como Teresina. Imagine os senhores com a situação da pandemia. O Brasil não tinha UTIs suficientes para uma situação em que se encontrava antes da Covid-19. E agora, pior ainda. Então, essa preocupação ela é renovada a cada dia. O magistrado determina a internação em UTI e devolve à autoridade médica o poder de decidir quem vive e quem morre. Né? Outra ação que também é recorrente e causa certa estranheza é a que determina, e isso também feita, doutor Rogério, principalmente pelo Ministério Público, que determina a inserção nos protocolos de tratamentos e fármacos sem nenhuma eficácia científica comprovada. Né? O caso do Ministério Público do Piauí, né? Ele ingressou uma ação compelindo o Estado a colocar no seu protocolo a hidroxicloroquina. Isso me lembrou muito aquela situação da pílula do câncer, né? Da fosfetanolamina, que o Brasil todo também se deparou com aquela situação e tivemos muitas decisões também ativistas sobre esse tema. E me lembrou também, eu não tinha notado, mas depois da exposição anterior, também existem muitas e novas ações dos entes públicos, dos estados e municípios, buscando a guarida judicial, buscando a autorização judicial, não só para promover gastos além do que a lei permite, mas também ou deslocar valores de outras rubricas ou fazer empréstimos de outras rubricas para pagamento parcelado posteriormente, tudo isso destinado ao enfrentamento da pandemia. É uma ação muito interessante, nós temos a ação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, de uma unidade da Federação, que busca isso. É uma engenharia muito interessante. Ele não quer deslocar, ele quer apenas um empréstimo, por exemplo, do Fundeb, isso é 30% de um valor, para ser empregado na reestruturação da saúde daquele Estado, e esse dinheiro retornaria através de um parcelamento do próprio Estado para com ele mesmo. Né? Bom, e não posso deixar de registrar também, de uma forma mais lamentável, né, as operações policiais. Né? Diante de todo esse impacto, ainda tivemos só originária da Justiça Federal mais de 24 operações em razão dos desmandos e prováveis abusos com a aplicação dos recursos da saúde no enfrentamento da pandemia. E, inclusive, com buscas e apreensões em residências de 3 governadores, né, no Brasil. Isso não deixa de ser lamentável. 2 minutos, tá? Já estou encerrando. Então, existem outras ações que poderia passar algumas horas elencando. Agora, nós estamos diante de uma nova leva de ações discutindo os aluguéis, ou suspendendo os pagamentos, ou parcelando, ou buscando descontos. Né? Essa é uma ação mais comum na Justiça Comum dos Estados, mas é um quantitativo de ação que realmente preocupa a estrutura do Poder Judiciário. Será que teremos condições de fazer frente, de enfrentar, de dar resposta ao jurisdicionado à altura do que espera a sociedade brasileira? E por aí vai, muitas outras em relação à suspensão do contrato de trabalho. A Justiça do Trabalho também tem enfrentado muitas reclamações em razão da medida provisória e da atuação dos empresários no Brasil. Né?
Então, esse quadro que eu trouxe é para tentar demonstrar que essa contabilização ela ainda vai chegar. Esse impacto ele não foi analisado, nós estamos em plena ebulição. Esse fenômeno da judicialização, que já era um marco da sociedade brasileira, ele se tornou agora recrudescido em razão da pandemia. E esse é um primeiro reflexo para que os órgãos que concretizam essa política judiciária no Brasil já comecem a se preocupar, porque as estatísticas serão elevadas de uma forma assustadora. E nós só teremos realmente essa contabilidade daqui a 4 ou 5 meses. Né? Era o quadro que eu queria trazer e que me preocupou bastante e que eu vivo parte disso na 7ª turma do tribunal em matéria tributária. Né? Então, agradeço a atenção dos senhores e desejo a todos uma boa noite agora. Né? Queremos agradecer a brilhante palestra do nosso desembargador federal, do 5º Constitucional da Advocacia, que muito nos honra no Tribunal Regional Federal. Passo agora ao próximo palestrante, que é o promotor de justiça, nosso querido amigo Rogério Sanches. Vossa Excelência tem a palavra agora para fazer suas explanações. Tem a palavra para fazer a sua palestra. Obrigado, conselheiro Alfiero, que já conheço e admiro bastante. Obrigado pela apresentação. Obrigado, e também querido. Parabenizo pela mediação, pela condução dos trabalhos. Doutor Cássio Marcos, gostaria de parabenizá-lo pela sua exposição, uma exposição que, na verdade, é um alerta que se acende e todos nós devemos ficar muito atentos. Como o senhor diz, daqui 4, 5 meses nós vamos perceber qual é o estrago no sistema de justiça da judicialização. E agradecer o convite a Fernanda Marinella, conselheira da OAB, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. Já conheço há algum tempo, né? Não vou falar quanto tempo, Marinella, senão vai denunciar a minha idade, porque você sempre será essa pessoa jovem. Marinella, obrigado pelo convite. Tenho certeza que o convite ele é fruto muito mais da nossa amizade do que, eventualmente, alguma coisa que eu possa acrescentar de relevante num evento desta envergadura. E reconhecendo a magnitude deste evento, Marinella, por favor, transmita a toda a diretoria da Ordem dos Advogados, da Escola Superior, os cumprimentos do Ministério Público Paulista. Eu quero rapidamente começar fazendo aqui uma revelação. Quando começou, doutor Cássio, doutora Marinella, doutor Alfiero, quando começou essa pandemia, eu lembro direitinho, eu não acreditava que o Brasil fosse sofrer os efeitos que está sofrendo. Eu acreditava que realmente a onda ela começa muito grande lá na China e aqui ela viria, plagiando um ex-presidente da República, viria como uma marolinha. E não foi o que aconteceu. A onda ela foi ganhando força, e ela acabou arrebentando no nosso país de uma maneira impressionante. Mas eu sentava na mesa de jantar com os meus filhos e eu falava para eles, olha, fiquem atentos a tudo que vocês vão viver. Por quê? Porque isso vai estar nos livros dos seus filhos. Não sei se estará em breve nos livros que vocês vão estudar. Talvez da minha filha mais nova, sim. Mas dos filhos deles, com certeza. Falei, vocês têm que lembrar de tudo, porque vocês vão ser perguntados pelos seus filhos o que é essa pandemia, o que é viver isolamento, distanciamento. Aquilo que nós perguntamos para os nossos pais, mas nossos pais nos respondem pelo que eles ouviram dos pais deles na gripe espanhola. Bom, e depois que eu falei isso com os meus filhos, eu pensei o seguinte, e eu estou vivendo este momento como protagonista e não como espectador. E isso é algo de bom que a gente pode extrair no nosso plano de vida, Alfiero, doutor Cássio e Marinella. Vejam, nós somos protagonistas. Doutor Cássio, quantas decisões o senhor não vai proferir dentro desse protagonismo? Alfiero, quantas ações você não vai patrocinar buscando a promoção de justiça num verdadeiro protagonismo da Ordem dos Advogados do Brasil? E a mesma coisa, com igual color, para a nossa conselheira Fernanda Marinella. Eu, no Ministério Público,
tenho essa sensação. Sou o protagonista num evento terrível como esse, mas sou o protagonista. E se eu sou o protagonista, eu tenho que, como disse a Marinella, incorporar esse papel. Incorporar esse papel, viver esse papel. E é exatamente nesse espírito que eu gostaria de romper paradigmas, trazer novidades. Serei, obviamente, criticado, mas eu quero discutir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, principalmente nos crimes contra a saúde pública. Nós sabemos que a nossa Constituição Federal, a nossa Bíblia Política, só prevê a responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes ambientais. E mesmo assim, Marinella, tem pessoas que criticam a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mesmo limitada aos crimes ambientais. Dizem que pessoa jurídica não pode praticar crime, pessoa jurídica não pode ser responsabilizada penalmente. Aliás, o direito penal nem deveria se preocupar em responsabilizar a pessoa jurídica. O direito penal nem deveria se preocupar em tutelar o meio ambiente. Bens jurídicos difusos e coletivos não deveriam ficar sobre a guarda do direito penal. Deixa o direito administrativo cuidar destes bens com as suas sanções. No direito penal, Marinella, temos adeptos de que o direito penal só deveria tutelar bens jurídicos individuais. Os bens jurídicos difusos e coletivos ficariam a cargo do direito administrativo. São os adeptos da escola de Frankfurt, o direito de intervenção, a escola de Munique também, o direito de intervenção. O direito penal cuida de bens jurídicos individuais, o direito administrativo de bens jurídicos difusos e coletivos, o direito administrativo sancionador. Eu discordo. Eu acho que o direito penal cada vez mais caminha para a proteção de bens jurídicos meta-individuais. É o fenômeno da espiritualização do bem jurídico, dinamização, liquefação do bem jurídico. O direito penal tutelando apenas bens envolvendo Caio e Tício, isso é um direito penal do passado. O direito penal moderno é o direito penal que quer, sim, tutelar o meio ambiente, quer tutelar a saúde pública, quer tutelar a ordem econômica, relações de consumo e por aí vai. Rogério, mas essa responsabilidade criminal da pessoa jurídica nos crimes ambientais é uma responsabilidade subjetiva. A Marinella falou em responsabilidade subjetiva e objetiva no âmbito do direito administrativo, do ente estatal e dos seus agentes. Vejam, eu sempre brinco com meus alunos, doutor Cássio, professor Alfiero, e digo o seguinte: não me importa a responsabilidade, não me importa a que título é essa responsabilidade penal da pessoa jurídica. Se é objetiva ou subjetiva, a Constituição autorizou. E digo mais, a responsabilidade, na verdade, não é nem objetiva nem subjetiva. É uma responsabilidade social, novamente fazendo referência à palestra da Fernanda Marinella, quando ela fala dessa solidariedade que deve existir quando o tema envolve saúde pública, e eu aqui empresto para o meio ambiente. Bom, Rogério, você falou da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, já sabemos que o Supremo autoriza, se ela é subjetiva, se ela é objetiva, se ela é social, ela existe, e agora você quer transportar para os crimes contra a saúde pública? Sim. E eu não acho que eu estou aqui trincando absolutamente aquela porcelana que existe no direito penal. Não, não. Eu acho que eu tenho um campo fértil para defender isso. Porque toda vez que nós estudamos a tutela do meio ambiente, inevitavelmente tutelamos a saúde pública. A relação de meio ambiente e saúde pública é uma relação muito intrínseca, é uma relação absolutamente dependente. São irmãos siameses. Então, eu acho pertinente nós ampliarmos a responsabilidade penal da pessoa jurídica para os crimes contra a saúde pública, com base no mesmo dispositivo constitucional, artigo 225. Artigo 225 serve como campo fértil para esta expansão. E é muito importante, porque quando nós analisamos os crimes contra a saúde pública, não raras vezes ficam impunes. E por que ficam impunes? Porque nós não conseguimos chegar, principalmente nos crimes culposos, e os crimes culposos, eles geram dano à saúde pública
tremendo sim, senhor, esses crimes culposos, quase nunca chegamos nas pessoas dos responsáveis, ainda que saibamos qual a pessoa jurídica responsável ou beneficiária daquele comportamento negligente. Então, por que não estender? Eu acho que é algo que nós temos que começar a debater, e aqui eu parto do 225 da nossa Constituição, não saio do 225, estou lá no 225, apenas interpretando o meio ambiente de forma a casar com a saúde pública. Eu acho que, desse modo, nós estaremos trabalhando num verdadeiro garantismo penal. O garantismo penal é aquele direito penal mínimo, mas necessário. Ninguém aqui vai defender uma maximização do direito penal. O direito penal justo, e eu sei que o professor Alfiero trabalha isso não só nos seus livros, mas em sala de aula, é aquele direito penal que quer evitar os dois extremos. É o direito penal que quer evitar a hipertrofia da punição, mas também que não pode permitir a proteção deficiente ou insuficiente dos bens jurídicos tutelados. Hoje nós estamos percebendo a importância do direito penal na tutela da saúde pública. Hoje nós estamos percebendo, e professor Alfiero, estamos percebendo com muito atraso e lamentando bastante as consequências jurídicas que existem. Por quê? Vejam só as penas previstas para esses crimes contra a saúde pública. Quase sempre infrações penais de menor potencial ofensivo. Então nós temos que começar a repensar como é que nós queremos efetivamente colocar o direito penal nesse protagonismo, defendendo a saúde pública. Temos, sim, que repensar penas. Temos que, sim, repensar responsabilidades. Agora, tranquilizando o nosso desembargador, não vamos aqui judicializar ainda mais. Podemos cada vez mais trabalhar com uma justiça penal consensual. Uma justiça penal consensual. Hoje temos vários instrumentos de consenso no direito penal e no direito processual penal, que é para nós agirmos de maneira célere, ou seja, uma justiça rápida e com qualidade. Respeitando rigorosamente o tempo que me deram, porque eu sei que existem outros painéis, eu quero apenas agradecer novamente o convite à nossa conselheira Fernanda Marinella e me colocar à disposição para qualquer outros eventos. Marinella, você sabe que um convite seu, na verdade, é intimação. Obrigado. Quero agradecer ao nosso querido jurista, amigo, Rogério, pela brilhante explanação. Ainda temos 6 minutos e gostaria, então, dentre 6 minutos, passar 1 minuto para a Fernanda Marinella fazer suas explanações finais. Mais uma vez, colegas, amigos que estão aqui nesse painel, de agradecer essa oportunidade e dizer, desembargador Cássio, que a preocupação com o número da judicialização é gigante, que o ativismo judicial, o próprio ativismo do Ministério Público e dos órgãos de controle poderá comprometer a prestação de saúde pública, que a responsabilidade precisa, sim, ser rigorosa no que diz respeito à prestação dessa saúde. A gente tem acompanhado pelo Observatório do CNJ, eu faço parte hoje do Observatório Nacional do CNJ, e um dos temas que foi incluído é exatamente Covid, e a gente tem acompanhado o número de ações que são judicializadas hoje, seja para discutir mensalidade, locação e assim todos os outros contratos, os números são assustadores. E o que a gente espera é que, Rogério, a gente tenha sabedoria para protagonizar esse momento da nossa história e que a gente possa fazer desse capítulo do livro para os nossos filhos um motivo de orgulho. Então, muito obrigada a todos e parabéns pela palestra de cada um. Obrigada. Desembargador Cássio, 1 minuto para a sua explanação final, por favor. Bom, de tudo que eu percebi e da análise que eu fiz de 2 estruturas de saúde, eu fiquei, assim, esperançoso com o Sistema Único de Saúde do Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar toda a estrutura de saúde da Espanha, o Serviço Nacional de Saúde, sua origem, como ele foi montado, e o nosso, que já é serviço por todos nós, desde do INAMPS até agora,
a evolução do nosso sistema de saúde. E as diferenças são muito grandes. Por que eu falo a Espanha? Porque é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Mas eles têm um problema que nós não temos. Essa política pública, por exemplo, em tempos de Covid, ela não é centralizada. Toda essa autonomia que hoje o governo federal tem, ela é passada para as comunidades autônomas. Então, esse poder de gestão, de decisão, inclusive de construção dessa política pública, ela não pode ser feita diante do texto constitucional espanhol pelo governo federal. E nós temos a possibilidade, e aí é uma diferença muito grande, de construir um sistema único, né? Então, é um pouco apartado do que eu falei, mas é outra reflexão que eu trago, e nós temos a grande oportunidade de passar essa nossa história a limpo, e agora, com tudo que estamos aprendendo dentro dessa pandemia, construir verdadeiramente o melhor sistema de saúde pública do planeta. Eu acho que com todo esse investimento e com tudo que há de vir, o Brasil vai sair ganhando, e eu acredito muito que o Sistema Único de Saúde brasileiro deve se destacar nos próximos anos. Ok. Rogério, 1 minuto para fazer sua explanação final. Não, apenas agradecer novamente, eu agradeço porque fiquei muito honrado em ter participado, por isso que eu agradeço copiosamente, mas dizer que um momento como esse, ele nos indica também o seguinte, né? Você percebe que numa pandemia como essa, todos vão sofrer, mas vão sofrer mais aqueles que forem comandados por homens desonestos. O desembargador citou aqui operações da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público, demonstrando oportunistas, administradores, chefes do executivo valendo-se de um momento de calamidade pública para seu enriquecimento. Vejam, é exatamente aqui que chama a atenção o homem na pandemia. Nós podemos viver este momento de uma maneira terrível ou menos terrível, e vai depender única e exclusivamente do homem. Ok, gostaria, em nome do Conselho Federal da OAB, da ESA, a participação brilhante de todos os palestrantes, principalmente da nossa Fernanda Marinella, o nosso desembargador, Cássio, e o nosso representante do Ministério Público, o doutor Rogério Sanches. Agradecer de coração a todos os palestrantes, somos mais de 100 mil espectadores neste momento, e dizer que em seguida passaremos para o próximo painel. Muito obrigado a todos e até a próxima.